Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs, que estão aqui nos acompanhando em mais uma exposição da Casa Espírita Fraternidade. Convidamos, antes de iniciar a nossa exposição, a todos para nos acompanharem nas nossas irradiações. Esse é um momento em que, através do nosso pensamento, levamos harmonia, bons pensamentos a todos aqueles que desejarmos. Também é o nosso momento de encaminhar os nossos pedidos, nossas preces ao Pai Maior. Nesse momento, então, elevando o nosso pensamento, lembrando a imagem do nosso querido irmão Jesus, pensamos em todos os lares, dos nossos familiares, amigos, vizinhos, que possam ter a harmonia, a paz, o amor necessário para enfrentar as dificuldades. Te pedimos, Senhor, por todos os aflitos, por todos aqueles que passam por alguma dificuldade nesse momento, por aqueles que se encontram nos hospitais, nos asilos, nos lares, pelos abandonados de toda sorte, pelos irmãos que se encontram em situação de rua, pelos que passam por dificuldades materiais ou emocionais. Pensamos em todos esses irmãos com amor, para que possam sentir no seu íntimo a chama da tua luz, que possam encontrar esperança no seu dia a dia. Te pedimos por todos os que passam por dificuldades nesse momento, por doenças. Te pedimos pelos profissionais da saúde que têm trabalhado tão abnegadamente. Te pedimos por aqueles, Pai, que desencarnaram, que estão nesse processo de passagem, de retorno à pátria espiritual, que possam ser amparados e acolhidos pela espiritualidade benfeitora, que possam ser acalmados e consolados, e que aqueles que ficam, seus familiares, possam transformar a dor da lembrança em saudade, em amor, mas que não mantenham desespero, que lembrem, através do consolo da vida que não se acaba no corpo, com amor desses entes que partiram. Te pedimos por todos os irmãos, por todos os que nos rodeiam, por aqueles que ainda precisamos aprender a amar. Pedimos para que nós lembremos a cada dia de manter os nossos pensamentos elevados, cheios de esperança e fé no mundo melhor que se constrói, que nós construímos, que nós contribuímos através dos nossos pensamentos. Que possamos lembrar, Pai, do Teu imenso amor por nós a cada dia e emanar amor por nós e por todos que nos rodeiam. Que assim possa ser. Então, irmãos, que sejamos todos bem-vindos nesse tema que hoje nós trazemos para uma reflexão. O tema que nos traz hoje, nos traz a reflexão de: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça.
Isso nos leva, primeiramente, a questionarmos o que é o reino de Deus? O que significa o reino de Deus? E o reino de Deus significa ser a obra divina no coração de todos os homens, e está dentro de nós. Para fazermos a reflexão do tema hoje proposto, mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, temos muitas obras a nos esclarecer, a nos auxiliar na compreensão. Dentre elas, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 5, onde nos traz como exemplo a parábola do semeador. Vemos também nas obras do Chico, ditadas pelo Emmanuel, obras essas muitas vezes que nós usamos para uma leitura de harmonização. Na obra Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 107, nós encontramos Vinda do Reino, escrita por Lucas, no capítulo 17, versículo 20, onde ele nos esclarece que o reino de Deus não vem da aparência exterior. Também nessa obra do Chico, através do Emmanuel, em Fonte Viva, na instrumentalidade, nós temos também, ele nos traz dentro de um capítulo uma frase: o planeta não é paraíso terminado. E achamos-nos nós muito longe da angelitude. Nesse versículo, explica-nos a dizer que estamos ainda muito perto do ponto de partida. Pelo estágio que nos encontremos, da nossa jornada reencarnatória, das nossas infinitas jornadas, nós ainda estamos no início. E é necessário que tenhamos essa certeza de que o reino de Deus está dentro do nosso coração. Também temos a obra da Fonte Viva, onde nos traz no capítulo 15, Fraternidade, o título. Em João, capítulo 13, versículo 35. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É Jesus nos dizendo que é necessário que nos amemos para, enfim, encontrarmos o reino de Deus. E assim, muitas outras obras. Nós teremos condições de buscar para nos orientarmos e saber como encontraremos esse reino de Deus. E como, principalmente, poderíamos atuar como colaboradores na construção desse reino. Na obra Luz Imperecível, no capítulo 40, nos traz também que o reino de Deus não é um lugar de aparência exterior, como já bem observemos, porque se encontra no íntimo de cada um de nós. Trata-se de um estado da alma e se consolidará através da conduta renovada a cada dia e pela aceitação das orientações dadas por Jesus. Vejo que o reino de Deus, ele é uma busca constante. E Jesus nos convoca a essa construção, que certamente não é material. Ao longo da história, nós vamos percebendo o que isso significa, a busca do reino de Deus. Jesus vem como o nosso orientador, nos trazer essa notícia, essa situação. Vejam, primeiramente, o reino de Deus, obra divina dos corações dos homens, está dentro de nós. E ao longo dessa nossa reflexão, nós iremos repetir esse mantra. Por quê? Toda a riqueza humana passa. O que permanece é a construção
da porta adentro do coração. A vinda de Jesus, a vinda de Jesus nos trouxe a boa nova. Era o início do entendimento do reino através do Evangelho. Os apóstolos foram os primeiros convocados. Não porque já estivessem preparados, mas eram os que estavam iniciando esse processo, iriam nos auxiliar. A vinda de Jesus, que é a nossa segunda revelação, trouxe consigo a amabilidade e a doçura. Resumiu os 10 mandamentos feitos por Moisés, ainda com o advento, né, da primeira revelação. Sintetizou em apenas 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Contudo, na sua passagem, não foi de um todo entendido. Segundo os seus discípulos, entre os seus discípulos, né, o maior equívoco que nós temos notícia ainda se trataram no que tange a Pedro e a Judas. Porque eles não entenderam que a obra de Deus, o reino de Deus, seria através da doçura, do amor e da justiça. Pedro e Judas acreditavam que o reino seria conquistado pelas vias do combate e da violência. Judas acreditava que a construção do reino seria através das conquistas exteriores, antes a conquista do coração. Queria dominar os semelhantes antes de conquistar o autodomínio. Sua atitude revelou maior confiança na lei dos homens do que na lei de Deus. Então, ele acreditava que o reino deveria ser externo, construído através de pedras e através também de alianças políticas. Pedro também se equivocou. Talvez por ser o apóstolo também que mais conviveu com Jesus. Muitas vezes, Pedro teve muitas dúvidas. E no maior equívoco de Pedro, nós percebemos quando na prisão de Jesus, como num ímpeto de violência, Pedro arranca a orelha de um soldado. E Jesus, na sua serenidade, lhe diz: Pedro, embainhe a tua espada. E ao longo de toda essa passagem de Cristo na Terra, nós verificamos que a sua orientação era para que nós construíssemos um reino que nos levaríamos até Deus, mas não seria um reino exterior. Ou seja, o reino de Deus não é uma construção exterior. Trata-se de uma obra interna do espírito imortal. Veremos então que não é os olhos da carne, mas com os olhos do espírito. Tudo isto pertence à matéria. E tudo que pertence à matéria está sujeito à transformação. O tempo tudo transforma e desgasta. Tudo tem um tempo de existência. Nasce, cresce, amadurece e se apaga. Inclusive o sol, no qual temos a impressão que nasce a cada dia, mas que, na verdade, trata-se, né, do eixo da Terra fazendo, né, a volta sobre o seu próprio eixo, ou seja, o círculo. Então, Jesus nos traz esta informação. E é nele que devemos nos guiar. É nele que devemos ter todo esse esclarecimento. Na época, Jesus nos falava por parábola, porque não tínhamos o entendimento da época.
Ainda era necessário a vinda do Consolador prometido, o advento da terceira revelação, o Espiritismo. Então, através das parábolas, Jesus nos esclarecia, nos preparava para que pudéssemos ter o entendimento e agirmos da maneira correta. Em Mateus, capítulo 6, versículo 33, ele nos traz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. No mesmo capítulo 3, porém, versículo 13, ele nos traz: eis que o semeador saiu a semear. E dando continuidade, lá no versículo 24, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Claro que temos inúmeras parábolas, né, para tratar, para nos refletir sobre a mensagem que Jesus nos quer dar. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mas na parábola do semeador, podemos fazer uma reflexão mais detalhada. E ficamos a questionar: quem é o semeador? Quem é o campo? Onde está este campo? E quem são essas sementes? E dentro da parábola do semeador, nós vemos que as primeiras sementes caíram ao longo do caminho e logo vieram os pássaros e a comeram. Que metáfora significa essa? Que são as pessoas, que são os espíritos imortais que somos todos nós, que não estão interessados com a palavra, não estão interessados nessa busca da construção do reino de Deus. As segundas sementes caíram, né, sobre as pedras. Mas logo veio o sol e queimou. Ora, quem são essas sementes? São as sementes que, de uma certa maneira, aceitaram a palavra, mas não tinham raízes. Na primeira dificuldade, não tiveram a persistência e a resignação necessária na construção desse reino. E por não terem raízes, logo pereceram. Uma outra parte da semente, como diz a parábola, caiu entre os espinhos e logo foram sufocadas. E nessa parte nós vemos que na construção do reino, essa metáfora significa que esses espinhos que sufocaram essas sementes, significa a nossa distração para o mundo material, para o mundo exterior, para as aquisições dos bens terrenos. E aí, muitas vezes distraídos, mal intuídos pelos espíritos inferiores, também não deixamos essa semente germinar. E, enfim, as sementes que caíram em terras boas. Então, essas sementes germinam, essas sementes florescem, dão frutos e frutificam. Que são os espíritos que aceitam, que compreendem e que dão continuidade na construção desse reino, que está dentro de cada um de nós. Então, ratificando, Jesus é o semeador. O campo é o nosso coração. E a semente, quem são? As sementes são os sentimentos, os bons sentimentos, as virtudes. São essas sementes que farão com que este reino seja efetivamente edificado sobre bases sólidas. Então, o campo do Cristo é região de trabalho incessante. O nosso coração
é convocado incessantemente pelo Cristo à construção desse reino. O Criador não nos dá nada pronto, nos entrega a semente. É essa semente que faz parte dessa construção. E essa lei é divina. Porque, segundo a obra divina, o mundo tem que progredir. E Jesus, sob a égide de nosso Pai de infinito amor e bondade, nos dá toda essa estrutura. Mas cabe a nós, enquanto espíritos imortais, a construção desse reino. Existe o tempo de plantar, existe o tempo de colher, e é Jesus o caminho permanente para o divino amor. É nele que devemos nos espelhar. Na construção desse reino, Jesus precisa de colaboradores. E incessantemente ele nos convoca a esse trabalho. E também, nessa convocação, que já vem muito antes da vinda de Jesus, esses colaboradores que o nosso Pai de infinito amor vem ao longo dos séculos nos oportunizando o esclarecimento, até o preparo da vinda do Mestre. E o Mestre continuou esse trabalho e continua incessantemente. Temos alguns exemplos a nos auxiliar. Então, segundo Chico, ele nos fala: o mal se espalha, o mal que possamos espalhar ao semelhante é brasa sobre nossas cabeças. Que se não nos afetar nessa vida, certamente na outra. Emmanuel nos fala: se formos capazes de crer em Deus e na imortalidade da alma, nenhum problema nos abalará. Então, essa questão, e se nós formos tocados pela justiça divina, teremos sempre a certeza da construção desse reino e da conquista do mesmo. Emmanuel nos diz ainda: quem deseja encontrar o reino de Deus, tome a sua cruz e siga os passos de Jesus. E assim, queridos irmãos, nós temos vários irmãos a nos relatar. No texto A Vinda do Reino de Deus, do livro O Espírito do Cristianismo, de Caiba Schubert, o reino de Deus não está num lugar determinado, nem aparecerá nesta ou naquela nação. Porque está em toda a criação, não sendo percebido através dos olhos da carne, e sim através dos olhos do coração. E assim nós vamos. Se, ao invés de buscarmos materialmente esse reino, e fizéssemos a construção espiritualmente, perceberíamos logo que ele está dentro de nós. Isso que está na lei. Então, queridos irmãos, nessa reflexão, nós podemos entender o que Jesus quer nos dizer. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Porque Maria também nos esclareceu que tudo passa. Só o amor sobrevive. E só o bem resiste à eternidade. Que possamos, então, nesse momento de reflexão, sermos os colaboradores de Cristo. Seguir Jesus, que é o nosso modelo igno. Porque tudo na vida começa pequeno e se expande. Importa começarmos, sairmos do lugar da indiferença. E que assim sendo, possamos então refletir e efetivamente conquistarmos o reino de Deus. E que assim seja. Fiquem em paz.
Convidamos a todos e a todas que assistiram à exposição doutrinária dessa noite a nos acompanhar agora na prece final. Querido Pai, muito obrigada por mais esse encontro, por mais esse momento de reflexão, de harmonia, que pudemos aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus. Muito obrigada por essa amada doutrina que nos consola, que nos ilumina. Que possamos manter essa paz, essa harmonia, esse sentimento de amor pelos nossos dias, nos nossos lares, com os nossos familiares, com os que nos rodeiam. Que possamos lembrar sempre do imenso amor de Jesus por nós, nos mantermos confiantes no amor, no teu amor. Que assim possa ser.